Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos entrando mais uma vez ao vivo na nossa 9ª live conversando com o psicólogo, né? Então, bom dia, Nina, que já entrou, o Igor, bom dia a todos que já vão começar a estar conosco neste momento onde a gente tem sempre a intenção de compartilhar conhecimento, conteúdo sobre a saúde mental. Bom dia, Nina, obrigado. Aproximar, né, a psicologia do maior número possível de pessoas, desmistificando, traduzindo numa palavra acessível tudo o que envolve a saúde mental. Então, esse é o propósito, né, de nós estarmos toda quinta-feira, às 8h02 da manhã, ao vivo, né, e isto fica depois gravado no nosso feed, ou seja, na nossa linha do tempo do Instagram. Então, aqueles que não entrarem, a gente agora começa a perceber que está aumentando o frio, não é verdade? Então isso dificulta um pouquinho mais aquelas pessoas que são um pouquinho preguiçosas, né, no inverno, mas a gente continua também na proposta, continua firme naquele propósito que, vamos dizer assim, nos inspira, nos motiva a estar aqui. Bom dia também à Catedral de São Pedro, a pessoa do Padre Gil. Seja bem-vindo a este nosso momento, né, de conversa com o psicólogo. Hoje, caríssimos, eu não sei se a pessoa que sugeriu o nosso tema, né, que vamos tratar, conversar hoje, ela vai querer entrar online, mas a gente respeita, como sempre diz, mas o bom é sempre que vire de fato uma conversa, onde a gente possa perguntar, questionar sobre o tema e na medida da discussão a gente possa também ir elucidando, né, o tema, trazendo um conhecimento que possa ser útil. Principalmente isso, né? Que tenha uma utilidade na vida das pessoas que vão estar diante deste tema e desta situação, né? Como eu falava há pouco, hoje a gente irá conversar um pouco sobre a síndrome do pânico, né? Então, é um dos transtornos que assola milhões de pessoas, né, mundo afora, e que traz tanto prejuízo à vida de tantas pessoas, até mesmo impossibilitando, em muitos casos, uma vida social, impossibilitando uma vida profissional, uma vida acadêmica. Então é um transtorno, de fato, que está infelizmente também em uma ascendência, subindo também nesses últimos tempos, né? E que vai trazendo tantos prejuízos nesta, vamos dizer assim, nesta forma de viver, né? Limitando as pessoas, fazendo com que elas se limitem, fiquem
muitas vezes enclausuradas, fechadas pelo medo de sofrerem esse transtorno, né? Transtorno do pânico, síndrome do pânico. Tanto um quanto o outro é uma forma correta de se falar, né? Então, vamos dizer assim, são sinônimos neste caso. A gente vai dando início, então, já, né, conversando um pouquinho sobre a temática de hoje, sobre síndrome do pânico. Já fiz um pouco essa introdução, né, na espera de algumas pessoas, mas o tempo urge, ele corre, e quando vê, passou a nossa quase uma hora que a gente fica aqui, né? E nós temos outras demandas. Então, gente, assim, o que a gente pode começar a dizer, primeiramente? Então, a síndrome do pânico, ou transtorno do pânico, ele é um dos transtornos de ansiedade. A ansiedade, ela tem 5 transtornos. Vamos dizer, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, a fobia específica, o transtorno de estresse pós-traumático e a fobia social ou transtorno de ansiedade social. Isso a partir do que nós chamamos o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Diagnósticos, o mais atual. Porque até o DSM-4, o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, ele fazia parte desse espectro que a gente chama, né, dos transtornos de ansiedade. Mesmo ele estando fora, ainda alguns autores, vamos dizer assim, fazem uma crítica à retirada do transtorno obsessivo compulsivo deste espectro dos transtornos de ansiedade. Particularmente, eu acredito que ele está dentro do espectro, né? Mas a gente não é um teórico reconhecido. Mas vamos dizer assim que hoje, academicamente, a gente tem 5 transtornos de ansiedade, onde a síndrome do pânico, o transtorno do pânico, ele faz parte, ele contempla, ou seja, né, nós temos a mesma base comum. Para esses 5 transtornos de ansiedade, a base comum é a ansiedade, né? Ela que é, vamos dizer assim, a fonte da onde vai surgindo esses transtornos nas pessoas, em situações diversas. Uma coisa que a gente já tem que começar a falar também, gente, assim, para quebrar também os preconceitos, porque existe no senso comum preconceituoso em relação à saúde mental, que isso é uma fraqueza, que as pessoas que têm transtorno de ansiedade, né, principalmente o pânico, são fracas. Bom dia, Rosana, seja bem-vinda. Então, né, quebrar esse preconceito, primeiramente. Não é uma fraqueza, não é uma fragilidade a pessoa sofrer da síndrome do pânico, né? Ou ter crises de pânico, porque não necessariamente a pessoa tem a síndrome, ela tem algumas crises e não vão se caracterizar o transtorno, mas isso tudo, como eu venho falado, né? É pela incidência, ou seja, dos sintomas que a gente vai caracterizando o transtorno. Então, primeiro ponto, assim, as pessoas que têm este transtorno não são frágeis, não são fracas, não são moles, não. Elas têm o transtorno. É semelhante a gente também, vou ser bem trágico agora, dizer que a pessoa que tem câncer é porque ela é uma pessoa fraca, né? Vocês concordam com isso? Não, né? A doença, ela nos atinge de diversas formas. O que está por trás disso é uma genética e um modelo de vida que se tem. Então, isso sim, isso vai fazendo a diferença, mas isso não é sinal de fraqueza, não é sinal de preguiça, não. Né? Esses fatores, eles vão determinar, em alguns casos, se a gente é mais propenso, e também não podemos dizer que é um determinante absoluto, não. Existe uma propensão maior
a se ter alguns transtornos quando esses transtornos são encontrados na nossa árvore genealógica, né? Na nossa família, nos nossos progenitores, nos nossos irmãos, nos nossos tios, nos nossos avós. Isso sim, isso pode sim ser um indicador, mas não um determinante, um indicador, né, que se possa ter. Então, desfazendo primeiramente essa ideia equivocada, isso eu já falei em outro momento em relação à depressão também, porque existe esta ideia que a saúde mental é para gente fraca. Mentira, não é para gente fraca, né? Doença mental é para a gente, para mim, para você, e a gente pode vir a sofrer em algum momento da vida. Então, ninguém está imune, ninguém está isento. Claro que algumas práticas buscando uma qualidade de vida mais saudável, isso pode nos dar uma resistência, mas não nos dá imunidade, não nos deixa isentos de sermos acometidos por alguma destas doenças. Hoje, em específico, a síndrome do pânico. Então, né, esse diagnóstico da síndrome do pânico, ele deve ser realmente passar por um profissional da área da saúde, né, um psicólogo, um psiquiatra, né, o médico, também, claro, mas, né, de preferência o médico especialista em saúde mental, que é o psiquiatra ou o psicólogo, né, que são, vamos dizer assim, as profissões aptas, né, para fazer este diagnóstico. Bom, o que a gente pode dizer mais? A gente percebe que cerca assim, de 80% das pessoas que começam a sofrer da síndrome do pânico, do transtorno do pânico, eles levam mais de ano, às vezes, para procurar ajuda. Gente, e aqui é o grande equívoco na saúde de forma geral, né? Sempre que a gente custa a buscar o atendimento, o diagnóstico preciso, o tratamento, neste período, qualquer doença, isso vamos ser trágicos de novo, vamos usar o câncer, que é uma doença que assusta tanto e que mata realmente, né? Quantos casos, se as pessoas buscassem um tratamento no início da sintomatologia, as chances de cura são muito maiores. E também nos transtornos mentais, quando a gente busca ajuda, quando começa a se perceber alguma alteração que destoa daquilo que a gente estava habituado, se a gente procurasse ajuda, isso facilitaria na reversão do quadro clínico muito. Mas o que infelizmente acontece, e a gente pode dizer que de forma geral, quase que 100% das pessoas procuram ajuda profissional quando já está num quadro que a gente diz, vamos dizer assim, engessado, já cristalizado, refratário. Então, vários termos a gente pode dizer, né, que são quadros já que são mais difíceis de serem tratados e mais difíceis de serem revertidos. E em muitos casos vira uma cronicidade. E aí, né, o tratamento ele ajuda de certa forma, claro, mas não vai se ter o mesmo resultado que se começasse a tratar nos sintomas iniciais. Então, assim, isso é muito importante também, que as pessoas entendam que, mediante alterações no seu quadro de ansiedade, no seu quadro de humor, no seu quadro de comportamento, busquem se informar, busquem ajuda, não tenham medo. Às vezes a gente tem muito medo das coisas e isso não ajuda em nada, pelo contrário, atrapalha a nossa vida a partir daí, porque vai ficando crônico determinado transtorno e isso traz muito prejuízo funcional, prejuízo social, prejuízo acadêmico. Então, guardem isso.
qualquer alarme que você perceber que existe algo que não está coerente com o que você era, busque sim ajuda. Isso serve para a saúde de forma geral, né? A saúde do corpo e a saúde da alma, que é a nossa psique, né? Então, lembrem disso, gente. Então, né, a gente percebe que as pessoas procuram ajuda tarde. Outro dado importante que a gente percebe também na síndrome do pânico é que ela é mais comum em mulheres. Para cada 3 mulheres, isso são dados aproximados, viu, gente? Tem um homem. Então, alguma das explicações disso é a própria alteração hormonal que a mulher sofre no decorrer da vida, né? Principalmente os períodos pré-menstruais. Então a mulher ela tem essa... E também outra característica é a vida moderna, no que se chama de dupla jornada muitas vezes. Então, mas isso assim, são hipóteses que se tem, né, que fazem sim um sentido, mas para tentar justificar o porquê a cada 3 mulheres tem um homem. Então não é porque a mulher é mais fraca do que o homem, não tem nada a ver, né? São diferenças biológicas que acarretam, vamos dizer assim, um pouco mais de vulnerabilidade para os transtornos ansiosos. Então, de forma geral, as mulheres são acometidas em maior quantidade do que os homens dos transtornos ansiosos. Uma também das explicações mais antropológicas que a gente diz, né, vamos dizer assim, explicações antigas, dizem que enquanto o homem, né, lá nos seus primórdios, saía para caçar, a mulher tinha toda uma preocupação com a prole. Ela cuidava, vamos dizer assim, do seu lar e da sua prole. Então isso era muito mais ansiogênico. Então essa também é outra hipótese que se tem para que as mulheres tenham mais transtornos de ansiedade, né? Então, só para tentar elucidar um pouquinho e não colocar o peso sobre as mulheres, dizendo, não, é só elas que têm. Não, elas têm sim mais incidência em função dessa biologia e também da própria história, né, humana, como vai se dando as relações do cuidar da prole. Não se sabe ainda, gente, assim, também se tem essas hipóteses, mas não se tem assim, a ciência ainda não tem nada exato no sentido da causa que é o fundamento do transtorno da síndrome do pânico. Ainda não se sabe, né? A gente sabe assim, que existem fatores de risco que podem desencadear. Então, vamos dizer assim, mais uma vez a gente vai hipotetizando, os estudos hipotetizam, teorizam prováveis causas, mas não se sabe. Como próprio, vamos dizer assim, o estresse, um nível de estresse elevado, ele pode ser sim preditor, ele pode ser um causador do transtorno de pânico, a morte, a doença de alguém familiar, um ente querido, também o estresse pós-traumático, pessoas que passaram por uma situação de estresse, também pode ser sim um gerador do transtorno de pânico, né? Históricos assim, gente, de abuso na infância, abuso físico, abuso verbal, abuso sexual. Então hoje, como cada vez mais, e nesse sentido existe assim estudos bem robustos, principalmente um estudo, me fugiu o nome agora, nos Estados Unidos, que a gente chama um estudo longitudinal, onde foram feitos aí uma pesquisa com mais de 17 mil pessoas por anos e correlacionar, ou seja, situações traumáticas na infância com doenças crônicas depois na meia-idade. Então, o que fazemos com as nossas crianças, né, é o que a gente está plantando no futuro deste adulto. Isso, a psicologia nas suas várias
correntes teóricas, nisso ela é unânime, né? Aquilo que sofremos na nossa infância pode ser um fardo para a vida toda se não conseguirmos, vamos dizer assim, dar um novo significado, se desfazer daquilo. Então, traumas na infância são muito preocupantes também, né? Preocupação excessiva com a vida hoje, né? A necessidade de ter controle das coisas, isso é próprio de todos os transtornos de ansiedade, né? Quem é ansioso tem uma necessidade de ter controle, tem uma expectativa alta. Acho que um dos nossos temas aqui, quem participou, pode lembrar, a gente falou de ansiedade de desempenho. Então, quem tem esta perfeccionismo, ele é sujeito, sim, a ter transtorno de pânico, né? A dificuldade de aceitar mudanças na vida, pessoas que são mais rígidas. E na vida, gente, muitas vezes, né, a gente não nos coordena. Claro que nós temos uma responsabilidade, mas não temos um controle de nossa vida em todas as áreas. Nós devemos projetar, nós devemos ter responsabilidade, planejar, mas isso não é garantia absoluta que tudo vai correr de acordo com a gente fez, não. E nesse sentido a gente tem que buscar esta flexibilidade. Então, essa inflexibilidade, esta rigidez cognitiva que a gente diz, muitas vezes pode ser também um causador, a repressão de sentimentos negativos também, né? Quando a gente não consegue expressar muitas coisas que a gente está sofrendo, vivendo, ele pode vir a se expressar em nós pelo transtorno, e não só o pânico, mas outros mais, né? Então, esses assim, né, são algumas das questões também que podem ser causadoras, né? Grandes responsabilidades, não aceitar os erros, né? Então, isso vamos dizer, são um conjunto de situações que podem levar a essa situação, né? Então, a gente está aqui como que elucidar-se possíveis, prováveis situações, né, que possam causar. Mas, como disse, a ciência não tem ainda uma causa única ou uma certeza plena, assim como tantas outras doenças, né? Não se sabe muitas vezes as suas origens, né? Mas assim, quais são os sintomas, gente, que a gente vê na síndrome do pânico, né? Quais são os sintomas mais evidentes? Claro que aqui a gente vai citar alguns, e tem pessoas que podem ter outros sintomas, né? Mas de ordem física, o que a gente pode pensar? O ritmo cardíaco acelerado, né? Aquela taquicardia que a gente chama, suores intensos, né? Aquele suor gelado, suor frio, os calafrios, calor, frio ao mesmo tempo. Sabe que outro dado que a gente percebe é que o síndrome do pânico, ela se estabelece ali, vejam bem, isso não é com todos, mas fazendo esta observação, entre os 20 e os 40 anos, talvez. Né? Nesse período, não se vê, dificilmente se vê em adolescentes, crianças, né? E em mulheres depois da menopausa. E isso também justifica um pouco a questão, né, da hipótese das alterações hormonais para que mais mulheres tenham a síndrome do pânico. Então, é uma forma também vamos dizer assim, ter uma base para sustentar esta hipótese. Então, a síndrome do pânico acontece nesse período também, né? Voltando aos sintomas, só para elucidar, a falta de ar, o sufocamento na garganta, náusea, vômito, dor abdominal,
dor no peito, tonturas, vertigens. Então, assim, essa sintomatologia, ela é muito assustadora. Acho que em outro momento eu falei para vocês o quanto, assim, talvez de 70% a 80%, se eu não me engano, um dado que um amigo cardiologista me falou, da procura no pronto atendimento da cardiologia são de pessoas com, né, pânico. Porque a dor é tão intensa, o aperto é tão intenso que a pessoa busca a cardiologia. E outra coisa que marca, porque às vezes assim, a crise de ansiedade ela é muito parecida com o transtorno do pânico, até porque eles têm a mesma base comum. Mas uma diferença assim que a gente observa é que a crise de ansiedade ela é mais permanente, ela tem mais longabilidade, ela é mais extensa. A crise do pânico ela é mais curta e ela surge do nada. A pessoa está muito bem, daqui a pouco ela sente qualquer coisinha, aquilo já dispara, né? Então essa é uma das diferenças entre a crise de ansiedade e o transtorno do pânico. E outra, no transtorno do pânico, geralmente, para não dizer quase sempre, a pessoa tem um pensamento que vai morrer. Na crise de ansiedade, a pessoa pensa que vai enlouquecer. E no pânico, ela sente que vai morrer. Ela fecha como se estivesse fechando a garganta. Ela não consegue respirar dentro daquele quadro sintomatológico do momento. Então ela acha que vai morrer. Então o pensamento de morte na síndrome do pânico, o pensamento de descontrole, que ela não vai conseguir controlar nada, que ela não vai conseguir, né? É muito intenso, muito, muito, muito intenso. Ó, a Lu está dizendo aqui que é verdade, né? Nos nossos comentários. Então, o medo da morte é muito grande. Então, esses são alguns dos sintomas físicos, né? Os sintomas mais psicológicos é o medo de perder o controle, o medo de morrer, que eu já morri, né? É aquela sensação que você está em perigo. E muitas vezes é como que um bloqueio mental, não consegue pensar, não consegue, né? Você não vê outra coisa, é um desespero que toma conta, né, da pessoa e ela não consegue ver outras coisas, a não ser estar imerso naquele desespero. Então não é frescura. Para quem sofre disso, é muito, muito intenso, sim. Né? É algo assim que bagunça a vida da pessoa, porque quem tem síndrome do pânico, e em alguns quadros a gente chama também com agorafobia, que é aquele medo de lugares fechados, lugares com muitas pessoas. Então, a pessoa já começa a ter medo de sair. Isso já tive vários clientes aqui, né, que a gente chega e as pessoas vão perdendo a sua vida social. Ou seja, ela se sente... O que ela busca? Quem tem síndrome do pânico busca segurança. Então, muitos ficam só dentro de casa, só no quarto. Por quê? Por causa da segurança, ela quer se sentir segura. Então, ela fica sempre fazendo memória daquilo que já ocorreu. E qualquer sintoma, sinal que possa dar, ela entra em desespero, porque realmente é horrível, né? Essa angústia. É como que uma despersonificação, ou seja, a pessoa não se reconhece. Olha aqui, a Almondegaria está me perguntando se essa sensação de morte pode levar alguém a morrer. Não, a boa notícia agora, gente. Transtorno do pânico, síndrome do pânico não mata. Essa é a grande notícia, gente. Ele não mata. Gente, os transtornos de ansiedade, deixa eu dar um exemplo que serve para todos. Você imagina que em uma parede está um leão, né, faminto, lhe olhando, só que este leão é pintado na parede, ele é pintado em 3D. A visão dele é tão realista que você treme ao vê-lo. Mas é uma pintura. Então, veja bem, eu não estou aqui querendo me desfazer ou menosprezar a dor das pessoas. Não é isso. Mas quero dizer que é um leão. Os transtornos de ansiedade, mas é um leão pintado.
em 3D, com muito realismo, sim, é muito real, né? A boca que você vê, você imagina já sendo mastigado. Tô falando dessa forma metafórica, né, para responder. Então, não mata. Síndrome do pânico não mata, né? Claro que as pessoas que têm, né, devem passar às vezes por uma avaliação cardiológica, né, para ver se não é nada realmente cardíaco, porque se for, sim, aí mata. Né? Se for cardiológico, mata. Aí é outra questão, né? Então, não mata. Aqui, quem é que colocou aqui? No meu caso, eu só saio com meu marido. Já tive casos de querer sair e não conseguir. Realmente, aquilo que eu falava, né? Ela limita muito as pessoas nesse sentido. Tamanho é o medo. Mas aí sim, né, entra o papel do terapeuta nessa psicoeducação. Bom, gente, deixa eu só ver outra pergunta e eu já volto aqui com esse raciocínio. Mas a pessoa convive, né, a Lígia aqui, convive com o medo permanente de morrer, não é? Não. Esse medo, ele vem geralmente quando a pessoa pensa na síndrome do pânico ou quando está tendo né, o episódio de pânico. É nesse momento, realmente, porque, como parece, a sensação é de fechar a garganta. Então, a sensação é de morte, mas não é sempre, né? Só que a pessoa já vive num estado de alerta. Então, como há pouco aqui, a Lu colocava que ela não sai para a rua sem ser com o marido. Então, por que ela faz isso? Porque ela já tem um medo antecipatório. Essa é a questão, né? Você está antecipando isso. Então, por isso que você não sai. Mas deixa eu falar um pouco do tratamento, né, gente? Então, o tratamento para ansiedade, ele se dá por duas vias, né? E ao mesmo tempo conjuntas. A psicofarmacologia, isso é a área da psiquiatria, com antidepressivos e ansiolíticos, né? Claro que isso é a critério do médico, mas por vias gerais, o medicamento é esse, né? E pela psicoterapia, né? Hoje, vamos dizer assim, tem várias linhas terapêuticas. Alguns estudos, e aí eu vou puxar a brasa para o meu lado, dizem que a terapia cognitivo-comportamental é uma das que tem melhor resolução, né? Mas eu sempre costumo dizer que a melhor terapia é aquela que dá resultado para o paciente. Essa é a minha visão. Eu sou cognitivo comportamental. Eu gosto da visão neurocientífica da coisa. Outras abordagens são mais filosóficas ou metapsicologia, como se diz, fazem um entendimento das situações. Não vou entrar nesses méritos, até porque desconheço. Não estudei outras teorias e, né, me identifiquei com essa. Mas são essas duas vias. A psicoterapia ajudando a pessoa também a reconhecer os gatilhos, e você vai ver que existem padrões, ajudando, né, as pessoas também a enfrentarem. Lembra por que eu falei que os transtornos de ansiedade, eles são, como metaforicamente, um leão, mas é um leão pintado, que é muito real, com muita riqueza de detalhes. É aquela pintura que você olha e num primeiro momento, não consegue realmente ver que aquilo é só uma pintura. E aí entra o papel do terapeuta nesta ajuda, né? Demonstrar, sim, que é um leão, mas é pintado. Então, isso é um trabalho também, não é difícil, não é fácil, cada caso é um caso. Tem pessoas que vão ter uma boa resolução da sintomatologia, tem outras que talvez, infelizmente, vão precisar de um acompanhamento, né, para a vida. Então, assim, é muito relativo, mas principalmente quando a gente não dá o cuidado que se deveria. Lembra o que eu falava no início? É um câncer que você tem. Se você extrair aquele tumor, dependendo de onde ele foi, é bem provável que ele não volte. Agora, se já há ramificações, se já há metástases, né, você está com 6 meses, 1 ano de vida. Então, para tudo na saúde é necessário isso, né, gente? Tratamento eficiente,
e um tratamento, né, que seja adequado naquele momento, né? Então, isso é muito importante a gente ter esse olhar. Bom, aqui, quando tenho as crises, fico pensando e falando em voz alta, que é psicológico, que vai passar. É uma estratégia, sim, saudável, e isso é uma verdade, né? Ele passa, e se você ver, todas as vezes ele passa. Isso você tem que, vamos dizer assim, as pessoas que têm esses transtornos têm que se dar conta disso, que ele passa mesmo. Né? Que não é frescura o que a pessoa está sentindo, mas o que ele passa. Uma das estratégias que se tem dentro desse tratamento para os transtornos de ansiedade, que a TCC usa, que tem... Porque o que quer dizer TCC? Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, na TCC, nós entramos com estratégias cognitivas e comportamentais. Como seriam as comportamentais, né? É o enfrentamento dessas situações. Todos nós temos o que nós chamamos uma habilidade, uma capacidade de habituação. Vou dar um exemplo, isso assim, para quem me conhece sabe que eu uso sempre. Você entra num ambiente, tem um mau cheiro horrível, e é insuportável, insuportável. Você entra, sai, e não consegue aguentar. Agora, se você ficar ali, né? E aguentar. Vai chegar um momento, o que acontece, gente? Né? No senso comum, numa linguagem mais comum, o que a gente entende? A gente se acostuma com aquele mau cheiro. Ou seja, nós nos habituamos com este mau cheiro. Só que, claro, exige de nós um enfrentamento que não é fácil, eu entendo o quanto é difícil. Então, o terapeuta ajuda também o paciente a fazer os seus enfrentamentos. E na medida que vai se fazendo os enfrentamentos, começa a acontecer este processo de habituação. A pessoa começa a se habituar com aqueles sintomas e eles vão perdendo força, no sentido assim, você entrou num lugar, tem um mau cheiro horrível, e aqui eu recordo... né, as nossas fábricas de peixe, que num belo dia, a nossa cidade teve muitas ali pela Avenida Portugal, e era horrível para quem passava ali. Então, aquele caminhão, como é que a gente dizia que eram os... Ai, me fugiu o nome, já faz tanto tempo, né? Que eram os resquícios já podres dos peixes, era horrível o cheiro. As pessoas que trabalhavam ali já não sentiam. O que acontece? Não deixou de existir o mau cheiro, mas houve uma habituação. E com a ansiedade, assim, a gente não vai tirar ela da nossa vida. Ó, aqui, a Lu está dizendo que está entrando nesse processo. É isso aí. Por isso que uma das contra-regras da ansiedade é ir em frente. Não fuja. Eu sei que é difícil, eu não estou dizendo, veja, eu não estou dizendo que é fácil. Mas a gente sabendo que não mata, a gente sabendo que vamos dizer assim, é um alarme falso. É um alarme falso, você não vai morrer. Né? Na medida que você vai enfrentando, você vai criando resistência. Isso assim, ó, eu garanto, gente. Né? Já vi vários dos meus clientes aqui, né, que vai diminuindo, vai espaçando, não é uma cura mágica. E se alguém promete cura mágica, é charlatão, não é ciência. Né? Mas assim, ó, e não só eu, como tantos outros colegas terapeutas podem também testificar, atestar embaixo, né? Então, que quando a gente vai enfrentando, vai distanciando os episódios, até ter raros ou ter casos de não ter mais. Ou, como eu tenho clientes que vai ter e ele respira, ele fica calmo, ele entende que aquilo é um sintoma e que não vai acontecer nada e acaba passando, né? A Lígia está perguntando aqui, descobrindo os gatilhos não é possível dissolvê-los? A gente melhora, né, Lígia? Esse é um dos papéis da terapia, né? Entender. Só que às vezes na síndrome do pânico, ela é muito sorrateira.
Às vezes a pessoa está assim, ó, tá muito bem, tá jogando, um caso, né, que eu já peguei, tá jogando um paddle ali, pô, tá praticando um exercício, aí daqui a pouco ele sentiu uma coisinha no, né, um fisgão do lado do muscular, que talvez não tinha nada a ver, entende? E aquilo já disparou o alarme, e ele já teve que parar o jogo, já foi vomitar no banheiro, já a esposa teve que levar para casa. Então, a gente tenta encontrar os gatilhos, né? É importante fazer esse monitoramento, mas às vezes, de fato, é muito sorrateiro, assim, é uma coisa sutil. Pum, a pessoa faz o episódio de pânico, e quem já fez sabe o quão é horrível, né? O quanto é sufocante. A sensação de não poder respirar é horrível. Realmente é horrível, eu reconheço, e posso dizer que passei só uma vez isso na minha vida, graças a Deus. E é interessante, esses dias eu estava pensando, né, como psicólogo, terapeuta, a gente lida diariamente com muitas dores, né? Então, é o dia todo. E eu tive já a oportunidade de ter um pouco de cada sintoma. Disse, mas então tu é um doente. Eu acho que também sou um pouco doente. E também a gente, como terapeuta, a gente acaba, depois de muito tempo, e por isso às vezes a necessidade da terapia, a necessidade de a gente reduzir alguns trabalhos, ter uma qualidade de vida, a gente acaba, o que nós chamamos de trauma vicário, ou seja, a gente acaba se traumatizando com os traumas dos nossos clientes. Então, isso... E eu já tive uma experiência de um princípio de pânico, sem nunca ter, foi uma vez só, mas eu realmente sei que foi horrível na cama, quando eu senti. E outra diferença, né, gente? Aqui a Lu está dizendo que a primeira crise dela foi no trabalho. É possível, às vezes pelo estresse do trabalho, né? Então bem delicado. Então, nesses casos, às vezes, o estresse é um dos causadores, né? Muita pressão, e a pessoa pode fazer um quadro, né? Nesse sentido de perder a noção naquele momento, né? E pum, sucumbir. Então, a crise do pânico, ela tem esses diferenciais, assim, ela é sorrateira demais, né? Eu estava falando aqui, aí me perdi aqui, tá? Minha primeira crise foi no trabalho, como disse a Lu, né? E era isso que eu estava falando, né, Lu? A questão do estresse do trabalho, da pressão do trabalho, ele pode sim ser um gerador, né? E infelizmente hoje o trabalho ele tem exigido muito, né? E a própria instabilidade que todos vivemos, então não é fácil. A vida pós-moderna, gente, ela está exigindo da gente estratégias saudáveis para a nossa vida, viu? Então, assim, ó, cada vez mais eu tenho clareza e me conscientizo e tento conscientizar que a atividade física, uma alimentação, né, o mais saudável possível, claro que de vez em quando eu me passo, é óbvio, mas assim, isso, tu mantendo uma média, isso ajuda muito, gente. Muito, muito. Então, nós temos que ter várias ações na nossa vida para que a gente possa ter uma qualidade e uma estabilidade melhor. Então, a gente tem que agregar a nossa rotina, vamos dizer assim, comportamentos que favoreçam uma qualidade de vida. Porque senão a gente deixa só o nosso sistema de recompensa cerebral funcionar. Aí o que acontece? A pessoa come mais, a pessoa bebe mais, a pessoa fica muito mais, né, numa vida sedentária, porque ela quer ali só se encher, e isso não resolve, isso agrava os quadros, né, retroalimenta eles e está te tirando qualidade de vida. Eu tenho dito para mim e para tantos outros que aqui, né, me procuram diariamente, eu nomeei a regra do 90-10. O que é nomeei? Eu dei um nome. Eu disse,
Para mim existe uma regra que é o 90-10. O que é essa regra 90-10, gente? 10% das coisas que a gente faz, a gente tem um motivo, tem uma motivação. 90% a gente tem que entender aquilo como necessidade para a nossa vida. Então, não esqueçam disso. Assim, se a gente não entende, não assimila como necessidade, a gente acaba empurrando, a gente acaba se acomodando. Ah, tá tudo tão ruim. Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Todo mundo tem alguma coisa. A verdade é essa, gente. Todo mundo tem alguma coisa. A diferença é as respostas que alguns dão a essas relações, né, essas dificuldades da vida. Então, mas todo mundo sofre de alguma forma. Claro que alguns, infelizmente, já existe um transtorno instalado que é muito prejudicial, que no caso é o que a gente está falando hoje, o transtorno, né, ou a síndrome do pânico, que de fato ela, né, ela retira a vida da pessoa. Isso é muito triste mesmo. Mas não é algo assim ó, irreversível. Você pode não ter uma remissão completa dos sintomas, mas com certeza tem como baixar, sim, tem como diminuir a incidência, né? Com terapia, com medicamento, com práticas de qualidade de vida, com mudanças de comportamento. Isso com exercícios de relaxamento, com exercícios de respiração. Gente, nós temos uma ferramenta fantástica, que é a nossa respiração. Fantástica. Né? É o que nos mantém vivo, porque se eu parar de respirar, e o que nos dá equilíbrio, sobretudo, quando nós aprendemos a respirar de forma adequada, a gente consegue ter um recurso muito eficaz para nossas ansiedades, para os transtornos de ansiedade. Isso não é bobagem, não é mentira, não, gente. Hoje tem muitos estudos, assim, ó, muitas pesquisas nesta linha, mostrando o quanto isso ajuda. Então, agora eu já estou falando um pouquinho, né, até de tratamento. O quanto... Eu fiz uma live há um tempo atrás, né, não lembro qual, essa é a nona live, não sei se era a segunda ou a terceira, sobre o aqui e agora, que é outra ferramenta fantástica também, para a gente aprender a viver o momento presente intensamente, sem medo. Ah, você está sentindo pânico? Pare, se observe. Saiba que aquilo é doloroso, mas ele passa, ele é transitório e toda vez que você enfrenta, você sai mais forte. Toda vez que você enfrenta, você sai mais forte. Isso é uma certeza que eu tenho, né? Então, você enfrenta, você sai mais forte. Então, não tenha medo, né? Enfrente, você que tem algum transtorno, principalmente hoje o que a gente fala, a síndrome do pânico, enfrente. É difícil? Não é impossível. Ó, aqui a Lu já está colocando, né? A meditação e os exercícios de respiração estão me ajudando muito. Isso é verdade, né? Nós temos evidências disso por todo lado, quanto isso é saudável, né? Para a ansiedade e para o organismo como um todo, gente. Porque quando você respira de forma adequada, você está oxigenando o seu corpo por inteiro. E o oxigênio é o que vai gerar energia em nossas células para que elas se mantenham vivas. Então veja a importância. Por isso que eu disse que a gente tem algo natural e é poderoso. Não é uma coisa, não é uma coisa mágica, não. É que, claro, e acho que a Lu também e outras pessoas que começam a praticar, a gente tem que entender uma coisa. Não é mágica, é prática. É exercício. Eu sempre digo para as pessoas, gente, se você quer ter um condicionamento físico, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma prática física diária, uma disciplina, né, de exercícios para ter um condicionamento físico. Isso
vamos dizer assim, é o básico, não tem outra forma de você ter um condicionamento se você não fizer exercício. E a respiração, ela é uma prática, ela é um exercício. Né? Não é uma fórmula mágica. Ai, eu estou tendo uma crise de pânico, agora eu parei. Não. Você tem que fazer a prática sempre. Tire 5, 10 minutos, 20 minutos, dentro das suas possibilidades por dia, para te sentir, respirar, coloca a mão na sua barriga, sinta o vai e vem do vento, né? O ar entrando, entra o oxigênio, sai o gás carbônico. Sinta esse processo, porque isso é vida. Isto é a nossa vida. Então, faça a prática. Não só quando as pessoas às vezes querem respirar só quando estão ansiosas. Ajuda, deve ser feito. Mas a gente tem que ter um exercício. Principalmente você, que sabe que tem uma ansiedade que é um pouquinho além, né, que já está lhe trazendo prejuízo, tenha uma prática permanente de uma boa respiração, de estar no aqui e agora, de se localizar no momento presente. Né? Olha, eu li há pouco alguns estudos lá americanos mostrando que, em muitos casos, a respiração assim, ela é tão eficaz quanto medicamentos, até para a depressão. Um estudo lá mostrando assim, o que houve de remissão de sintomas, um estudo, se eu não me engano, de 12 semanas. Claro, como eu digo, é exercício, não é uma coisa mágica que você faz aqui, né? Hoje eu vou ser maratonista. Não, tu não vai ser maratonista hoje. Agora, se você começar a treinar, correr 1 quilômetro, 5, 10, 15, e de forma progressiva, você pode sim chegar a ser maratonista. Mas do nada, alguém já ser maratonista sem ter um condicionamento não existe. Então, lembrem disso, né? São práticas. E busquem ajuda profissional. Sim, é importante, é necessário essa desmistificação também dos transtornos, este medo absurdo. Lembrem que eu falei do leão pintado na parede, né? É uma pintura. Então, os transtornos de ansiedade são uma pintura. Realistas ao extremo, sim, concordo. Mas, insisto, são uma pintura. Gente querida, estamos chegando já no final, já é 8:55, às 9 eu começo, né? Quero agradecer a presença de vocês aqui, a contribuição que a Lu também nos falou, né? Sobre o que ela vem passando, o que ela tem feito, muito bom, isso mesmo, continue firme. É possível sim ter uma qualidade de vida, com certeza, eu não tenho dúvida disso, mas também é necessário um exercício, uma mudança na nossa vida. Muitas coisas que nos acontecem, gente, eles são sinais que algo não vinha bem. Então a gente deve aproveitar também esses momentos de sofrimento, de dor, para fazer mudanças em nossas rotinas, em nossas concepções, em nossos conceitos, né? E buscar outros caminhos, outras formas de viver. Então, é como se a gente chegasse num beco sem saída. Então, se a gente chegou num beco sem saída, o que a gente tem que fazer? Voltar para a rua principal e sair para outra direção, né? Sair do beco. Não podemos ficar no beco. Gente, quero terminar, né? Como sempre termino com uma breve historinha, e eu acho que vocês vão perceber que ela vem ao encontro do nosso tema hoje. A historinha é a seguinte: a porta misteriosa. Num país distante, um rei em guerra causava espanto aos prisioneiros. Reunia-se numa grande sala, onde lhes dava a última chance de vida. Num canto da sala, avistavam soldados armados com arcos e flechas, prontos para agirem. No canto oposto, havia uma enorme porta, cheia de figuras de caveiras, cobertas de sangue e de esqueletos humanos que reproduziam um ambiente infernal.
O rei se posicionava no centro da sala e gritava a todos: o que vocês querem escolher? Morrer cravados de flechas ou entrar rapidamente naquela porta negra, onde trancarei todos? Escolham. Todos escolhiam ser mortos pelas flechas. Ao término da guerra, um fiel soldado do rei perguntou-lhe com toda a confiança: Senhor, posso fazer-lhe uma pergunta? Diga, soldado. Atendeu-lhe prontamente o rei. Sabe, ó grande rei, sempre tive curiosidade em saber o que há atrás daquela porta. Vá e veja, concordou o rei. O soldado dirigiu-se ao local, abriu vagarosamente a porta e percebeu um raio puro de sol. Abriu mais um pouco e mais luzes clareavam o ambiente. E um gostoso cheiro de verde inundava o local. Quando a porta estava totalmente aberta, notou que por ali todos sairiam rumo à liberdade. Olhou admirado para o rei, que lhe observou. Eu sempre ofereci aos prisioneiros a escolha, mas eles preferiram morrer a arriscar abrir a porta. Todos têm uma porta negra trancada, gente. Para alguns é o pânico. Para uns é o medo do desconhecido, de arriscar-se, de inovar ou mudar. Para outros é o medo de se relacionar, de viver um grande amor, de ser rejeitado. Dando um passo além do medo, pode-se encontrar um raio de luz. Abrindo a porta negra, o sol inundará você e apontará caminhos de liberdade. Então, não tenha medo de enfrentar as portas negras da vida. Era uma porta com muitas pinturas, como eu falava do leão, nessa história, pinturas de caveiras, de sangue, as pessoas se assustavam e não abriam a porta. Então, para você que tem síndrome do pânico, abra a porta, né? Em frente, pois logo ali tem também uma liberdade. E para todos os demais também, né? Que essa nossa historinha sirva também como uma inspiração, para que a gente possa abrir as portas negras da nossa vida e enfrentar os nossos desafios e ver que por trás das portas, né, tem sim um sol nos esperando. Boa semana a todos vocês, muito obrigado àqueles que estiveram na nossa audiência, obrigado a Lu por ter contribuído com o tema, né? E todos os demais que estiveram, entraram, saíram, estão, né? Muito obrigado, sejam todos bem-vindos, né? E até quinta-feira que vem. E vocês podem nos seguir no nosso Instagram, né? Diariamente a gente tem colocado algum conteúdo sobre a ansiedade, né? Nos sigam. E se acharem necessário, né? Espalhem para outros, né? Mandem um aviãozinho para outras pessoas que possam ser alcançadas e que isso ajude de fato, né? A nossa intenção é propiciar saúde mental. Bom final de semana a todos, gente. Vou me despedindo, ficando por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Até mais.